No nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse da diretoria do Vitória em contar com o lateral direito Maguinho do Goiás. Esta informação que foi confirmada no último final de semana pelo jornalista Vitor Pimenta do portal Mais Goiás. Um abraço aí para o meu parceiro, o Vitor Pimenta, que está sempre presente também nos jogos do Goiás aqui na Serrinha. O Maguinho que tem contrato no Alviverde até dezembro de 2024 e segundo o Vitor Pimenta existem sondagens do Vitória e também do Ceará para o ano que vem. O Vitória na Série A e o Vozão que irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. A mesma competição do Goiás, o que isso pode sim dificultar o negócio, principalmente se for por empréstimo, né? O Goiás, a tendência é que não fortaleça um rival direto nessa disputa pelo acesso do ano que vem. O Maguinho no ano disputou os 50 jogos, grande parte deles como titular e 5 gols marcados. O que eu posso falar a respeito do Maguinho? Muitos altos e baixos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, até mesmo em partidas mais fáceis, como no Campeonato Goiano. É um jogador que demonstrou imensa dificuldade. Mas uma coisa que a gente não pode, nenhum torcedor do Goiás nega em relação ao Maguinho, é um jogador extremamente dedicado, voluntarioso, não desiste nunca, até mesmo quando a sua situação estava irreversível no começo do ano. Começou muito mal a temporada, errando muitas coisas básicas do futebol, sem confiança alguma, e ainda perdeu um pênalti que eliminou o Goiás na segunda fase da Copa do Brasil, diante o modesto Águia de Marabá, fora de casa. Naquele momento, a situação do Maguinho já estava basicamente liquidada aqui no clube. Segundo informações do portal Sagres, o Goiás tentou rescindir o contrato do Maguinho, não foi possível. A multa rescisória era de mais ou menos R$1 milhão. Houve o interesse do Atlético Goianiense para contar com o jogador na Série B. O Vila Nova também teve interesse e a Aparecidense. O Goiás acabou bancando a permanência do Maguinho, ficou afastado de vários jogos e foi voltando aos poucos. E nesse retorno, o Maguinho foi muito bem, marcou gols importantes, como por exemplo diante do Cuiabá, na semifinal da Copa Verde, também na Série A do Campeonato Brasileiro, 2 gols marcados diante do Botafogo e também, deixa eu pegar aqui o outro que me fugiu da memória, o São Paulo fora de casa. Ele começa muito bem o Brasileirão, participando mais do jogo ofensivo, mas na reta final, já com a chegada do português Armando Evangelista, o treinador, o Maguinho ficou mais responsável na parte de marcação. Então, para uma realidade hoje do mercado brasileiro que oferece pouquíssimas opções decentes para a lateral direito, eu acho que o Maguinho é um jogador interessante para a composição do elenco em uma Série A. O Goiás errou muito em ter o Maguinho nesses 2 últimos anos apenas como o único jogador disponível. Tá? O Maguinho no Brasileirão de 2022, mesmo com o Goiás ficando na Série A, ele foi pior do que nesse ano. Tá? Esse ano ele, em determinados momentos da competição, conseguiu pegar mais confiança e ajudou sim bem o time dentro de campo, mas não é um jogador espetacular. Ele não oferece, por exemplo, um cruzamento ou muitas assistências durante a temporada. O jogador tem muita dificuldade no passe, na finalização em direção ao gol, mas tem uma velocidade muito grande. Isso ajuda o Maguinho quando ele chega até a linha de fundo. Se for um esquema onde permite o lateral chegar mais com frequência no ataque, o Maguinho pode aparecer por lá, mas não é o ponto forte do atleta. No sistema defensivo, consegue sim ter boas recuperações da posse de bola ali pelo lado direito, bons desarmes. O jogo aéreo também do Maguinho até funciona, mesmo não sendo um jogador muito alto. Ele já marcou alguns gols de cabeça, tem 1,75 m de altura, e também em alguns cruzamentos dentro da grande área ele consegue ser bem esperto em alguns lances por ali, tá? Então não seria uma contratação absurda, porque o Maguinho é um lateral direito e essa posição aqui no Brasil é muito escassa. Mas eu tenho certeza, o Maguinho chegando no Vitória com um novo ambiente, se não conseguir pegar uma confiança, um esquema tático adequado no começo de ano, ele pode se passar muita raiva no torcedor, como fez no Goiás em 2022, em 2023 também. No ano passado ele funcionava muito funcionava razoavelmente bem, porque o Goiás com o Jair Ventura conseguia armar um sistema defensivo com 3 zagueiros, 2 volantes defensivos, inclusive um deles era o Caio Vinícius. Aí, se tudo desse certo, o Maguinho passava despercebido. Porém, se precisasse dele em algo a mais, uma jogada de 1 contra 1, enfim, defensivamente, ofensivo também, é um jogador que deixou muito a desejar. Nesse ano, quando pegou a confiança, um jogador que marcou gols ali em sequência, enfim, até aparecendo dentro da grande área, marcou um gol diferente, esquisito, bonito, contra o Botafogo
na Serrinha também, mas depois acabou sumindo, mais dedicado nessa parte de marcação, onde se mostrou um jogador bem melhor, bem mais inteligente, bem mais voluntário do que, por exemplo, no ano passado. Apesar dos pesares, eu acho o Maguinho um bom jogador. Eu manteria ele, por exemplo, no elenco do Goiás tranquilamente para uma realidade de Série B do Campeonato Brasileiro. Não é um jogador extremamente caro. Se fosse para o Vitória, seria mais um para somar ao Zeca. E dentro desta condição de dois jogadores brigando pela mesma posição, eu acharia o Maguinho ok, sabe? Nada espetacular, vai errar de vez em quando, vai passar raiva no torcedor, não vou mentir para vocês, mas dentro das opções que o mercado oferece, o Maguinho é até um atleta interessante. Ele que é revelado nas categorias de base do Tupi, em Minas Gerais, passa também no América de Natal, onde faz um bom ano de 2015, um bom campeonato paulista pelo Capivariano, que ainda estava na Série A do Paulistão em 2016 e acaba chegando no Vila Nova, se destacando em 3 Série B. Em 2016, 2017 e 2018, chega no Kawasaki Frontale do futebol japonês, passa no Yokohama FC também em 2020 e 2021 e assinando esse contrato longo no Goiás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Maguinho e o que eu disse aqui para vocês. Eu acho que dá para dizer que é um resumo sobre o que eu vi do jogador nesses 2 últimos anos e até mesmo quando ele jogava no Vila Nova, onde às vezes fazia até mesmo uma função como um segundo volante no meio de campo e até aparecia bem ali no ataque, diferentemente hoje no Goiás, nesta reta final, segundo turno do Campeonato Brasileiro, acabou sendo um lateral muito mais. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um outro jogador do Goiás que está dando sopa no mercado da bola e que na minha avaliação poderia ser sim um nome bem interessante para o Vitória na temporada de 2024, que é o meio argentino Julián Palacios. Ele que tem apenas 24 anos de idade, na temporada somou 49 partidas e marcou 3 gols, além de 2 assistências. Intercalou entre titular e reserva, mas foi bem mais titular. É um nome inclusive querido pela torcida alviverde e nesse momento a tendência é que não continue para o ano que vem. Na Série A do Brasileirão ele disputou 27 partidas, sendo 19 delas como titular. Ele pode fazer uma função como um meia direita, um meia central, geralmente cai melhor dentro do time fazendo uma função pelo lado de campo. Tanto em alguns dribles curtos, buscando, por exemplo, um cruzamento para dentro da grande área, quanto até mesmo mais centralizado, fazendo uma função basicamente de um terceiro homem no meio de campo, ou até mesmo um pouco mais atrás do camisa 10. Eu gosto do Palacios por esta versatilidade, já jogou inclusive como volante pelo Banfield no Campeonato Argentino, é um jogador que já demonstrou também uma boa versatilidade e muito raçudo. Acho que é uma característica assim que ganha o Palacios, mesmo não sendo um jogador tecnicamente brilhante, a sua vontade, enfim, com o time, com a torcida também, acaba instigando bastante o torcedor, que sempre gostou muito do Palacios, mesmo nos momentos dele de altos e baixos. Ele que só está emprestado ao Goiás até o final de dezembro, tem vínculo em definitivo no São Lourenço da Argentina. O contrato dele por lá é até dezembro do ano que vem. O Goiás tinha opção de compra de mais ou menos 3 milhões e 800 mil reais no começo do mês de dezembro. O Goiás é um clube que não compra jogador nenhum, uma pão-duragem muito burra por sinal, mas enfim, esse é um assunto para um outro vídeo, apenas eu dando um pitaco aqui, uma corneta de torcedor. Não comprou o jogador, até o momento não tem proposta e o Atlético Goianiense, rival aí do Goiás, é um jogador que se interessa pelo Julián Palacios, revelado pelo São Lourenço, onde surge em 2019, passa também no Banfield da Argentina do ano passado, e essa temporada aí na sua carreira dá pra dizer que é a melhor do Palacios pelo Goiás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do jogador, e se fosse para indicar para o Vitória, indicaria tanto o Palacios quanto também o Guilherme Marques nessa função de meio de campo. O Caio Vinícius, volante contratado, esse daí eu tenho minhas ressalvas, é mais um volante para segundo tempo, um jogo fora de casa, que o Vitória esteja ganhando e por aí vai. Não gostei muito da contratação, se fosse para uma Série B até seria mais interessante, mas para a Série A deixa-se muito a desejar. Tá? Mas sobre o Palacios, é um jogador que me agrada, tem essa indefinição, se vai continuar aqui no futebol brasileiro ou não, e fez sim uma Série A bem aceitável pelo clube alviverde. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.